partir de agora, as informações do futebol em destaque. Bola na Rede, com Valdir Vieira. Olá pessoal, muito bom dia, como é que tá você? Tudo bem? Muito obrigado pelo carinho, por mais uma vez estar nos acompanhando aqui com o nosso Bola na Rede. Hoje, 24 de setembro, ano 2020. Onde quer que você esteja, aniversariando hoje, opa! Felicidades, muitos anos de vida. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Que este novo ano que está começando para você seja repleto de muita paz, de grandes realizações, né? Está nos acompanhando, está no Brasil, está em Manhumirim, Minas Gerais, está em Irupi, no Espírito Santo, está aí em Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, ou em Una, também Espírito Santo, enfim, por todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho. E você também que nos acompanha aqui em Portugal, em Lisboa e em toda a região metropolitana. Muito obrigado. Pouco a pouco a gente vai se identificando, pouco a pouco a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor e você nos acompanhando aqui no nosso Bola na Rede. Muito obrigado aí pelo carinho. Começando, portanto, mais uma live desse 24 de setembro. E a gente vai começar hoje falando de Libertadores da América. Tivemos ontem, portanto, né, já alguns jogos e já vamos iniciar, portanto, falando de Libertadores e, é claro, do Grenal. Ontem o Grêmio venceu o Inter mais uma vez, né? Com gol de PP, o Grêmio venceu o Inter no Beira-Rio e chega a 10 grenais de invencibilidade. Pois é, o Tricolor bateu aí o Colorado pelo placar de 1-0 nesta quarta-feira em jogo válido aí pela Libertadores da América. Gol de PP no segundo Grenal da história pela Libertadores. Prevaleceu o momento de quem está invicto, já há mais de 2 anos. O Grêmio não só venceu, como vem vencendo o Inter em clássicos aí ultimamente, né? Nesta quarta-feira, o Tricolor bateu o Colorado pelo placar de 1-0 no Beira-Rio pela quarta rodada do Grupo E da competição continental. E chegou aí ao 10º encontro de invencibilidade sobre o maior rival. Imagino o Renato Gaúcho hoje, né? Deve estar o Renato Portaluppi, deve estar realmente impossível após mais essa vitória aí do Grêmio em cima do Inter. Seguindo falando de Libertadores da América, vamos falar agora a respeito de outro jogo que aconteceu ontem, né? Que o Palmeiras jogou aí fora de casa, enfrentando a equipe do Guarani, lá no Paraguai. E eu disse ontem que seria um jogo difícil e acabou ficando no 0-0. Palmeiras 0, Guarani também 0. Em jogo abaixo da média, Verdão cria pouco, tem aí dificuldades no ataque, né? E vê o Everton e Gustavo Gomes garantirem o placar, porque senão poderia ter sido pior. O time de Lucha precisa de apenas 1 ponto em 2 jogos para avançar para a próxima fase da competição. O Palmeiras terá de esperar mais um pouquinho, né? Está praticamente lá para confirmar a sua classificação às oitavas da Libertadores da América. O Verdão empatou em 0-0 com o Guarani nesta quarta-feira em Assunção e só precisa de 1 ponto nos 2 próximos jogos para avançar aí na competição. O duelo disputado no Defensores del Chaco foi de poucas chances, muito físico e com menos técnica do que o time de Vanderlei Luxemburgo poderia aí oferecer, né? Acabou sendo um empate, mas um empate aí importante para o Palmeiras, que
está praticamente aí classificado, só precisa de um ponto nos 2 próximos jogos, né? Para seguir aí na competição na Libertadores da América. Outro que jogou ontem foi o Atlético Paranaense, né? E também venceu. Com 2 gols contra, o Atlético venceu o Colo-Colo e assumiu aí a liderança do Grupo C da Libertadores. Campos e Suazo marcaram contra antes dos 15 minutos do primeiro tempo e definiram aí a vitória do Atlético Paranaense na Baixada. Furacão é líder isolado. O Atlético venceu o Colo-Colo por 2-0 na noite de ontem pela 4ª rodada da Libertadores. Jogando na Arena da Baixada, o Furacão controlou o jogo todo e nem precisou fazer os gols para vencer a partida. O início do segundo tempo não poderia ser melhor. O time foi para cima aí do inoperante Colo-Colo e contou com a ajuda dos 2 chilenos nos 2 gols que saíram até os 13 minutos aí do segundo tempo. O Atlético conseguindo, portanto, uma bela vitória aí na Libertadores e segue na liderança da competição. Destacando agora os grupos, né? Vamos falar aí dos grupos, como é que fica essa Libertadores da América após os jogos realizados ontem. Não vamos passar aqui por todos os grupos, porque já falamos disso ontem, né? Mas apenas falando de alguns resultados. Guarani 0, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, Colo-Colo 0, foi que eu destaquei, né? Agora há pouco, o América de Cali empatou com a Universidade Católica 1-1 pelo Grupo E, né? O Grêmio venceu o Inter, conforme já destacamos. Outro jogo que aconteceu ontem pelo Grupo F, Aliança Lima 0, Racing 2, né? O Aliança Lima perdeu em casa, Grupo F aí da competição, e o Nacional do Uruguai chegou aí a 12 pontos nesse grupo, disparado aí na liderança. O Racing é o segundo colocado, tem 9 pontos ganhos, esse grupo praticamente definido, né? No Grupo G, nós tivemos ontem Defensa e Justiça 2, Olímpia 1, e hoje o Santos enfrenta o Delfim. Esse grupo que tem o Santos na liderança com 7 pontos, Defensa e Justiça tem 5 e o Olímpia tem... O Defensa e Justiça tem 6, né? E o Olímpia 5 pontos, portanto, bastante embolado ainda. Outro jogo que aconteceu ontem pelo Grupo H, o Caracas venceu o Libertad pelo placar de 2-1. Hoje se enfrentam aí a equipe do Independente Medellín e o Boca Juniors, né? As equipes se enfrentam nesta quinta-feira às 21 horas, no horário de Brasília. Ok? Falamos, portanto, da Libertadores da América, aí nesta quinta-feira, 24 de setembro. Onde quer que você esteja, está nos acompanhando, muito obrigado aí pelo carinho, né? Pessoal sempre participando aqui conosco. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham. Querendo, mande aí, deixe a sua mensagem, né? Você que está nos acompanhando aí pelas nossas páginas, né? E vamos aqui compartilhar também no perfil. E só lembrando mais uma vez, para que você curta a nossa página Bola na Rede no Facebook, curta a página, porque já nós vamos aí, portanto, estar fazendo as nossas transmissões ao vivo, sempre aí pela nossa página Bola na Rede. Portanto, você que acompanha, neste momento já compartilhei aqui também para o nosso perfil, né? Muito obrigado a você que nos acompanha a partir de agora no perfil, destacando mais uma vez, curta a nossa página no Facebook, a página Bola na Rede, para você estar sempre nos acompanhando aí as transmissões ao vivo, tá bom?
Falamos então aí do Atlético, vamos de Libertadores, né? Dos grupos aí da Libertadores, os jogos que aconteceram ontem. E vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil, que tem aí o Botafogo classificado. Fogão venceu o Vasco no primeiro jogo 1-0 e ontem jogo empatado 0-0 e o Botafogo, o Fogão, está classificado aí, portanto, na Liberta. Botafogo segura o Vasco em São Januário e garante vaga nas oitavas. Empate sem gols nesta quarta-feira levou o time para a próxima fase da Copa do Brasil por ter vencido o jogo de ida pelo placar de 1-0 no estádio Newton Santos. O sorteio aí, um sorteio que vai acontecer no dia 1º de outubro, né? Vai definir o adversário do Botafogo e dos demais clubes aí na próxima fase. Botafogo vai disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo por 1-0, o time alvinegro empatou, portanto, ontem em São Januário pelo placar de 0-0, com o Vasco da Gama garantindo aí a classificação. Com a classificação, o Botafogo garantiu uma bolada. A premiação para os times que avançam para as oitavas da Copa do Brasil é de R$2.600.000, portanto. O adversário do Botafogo será definido por sorteio na quinta-feira, dia 1º de outubro. Vale lembrar que a próxima fase da Copa do Brasil tem a participação dos times brasileiros, né, que estão aí disputando a Libertadores da América. Ok? As informações aí, portanto, da Copa do Brasil. E ainda falando de Copa do Brasil, vamos passar por outros jogos que aconteceram ontem, né? E que também vão acontecer hoje. Hoje, portanto, o Fluminense joga em Goiânia. Joga contra o Atlético Goianiense. O primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1-0, né? E, portanto, o empate garante o Flusão na próxima fase, mas vai ser um jogo difícil, porque o Atlético do Wagner Mancini tem aí com bons jogos e melhorou realmente. Mancini deu um jeito aí no Atlético Goianiense, né? E logo mais tem o Atlético Goianiense enfrentando o Fluminense, portanto, às 8 da noite no Estádio Olímpico em Goiânia. Outro jogo que aconteceu ontem e garantiu aí a classificação do Ceará, né? Em casa, o Ceará fez 5-1 no Brusque de Santa Catarina, que vem aí com uma boa estrutura, né? E vem fazendo grandes jogos, acabou sofrendo uma goleada. Ceará 5, Brusque 1, ontem lá no Castelão. O América, na terça-feira, garantiu, né? Fez 3-1 na Ponte Preta e se classificou. Portanto, esses jogos, os resultados aí da Copa do Brasil, ok? E vamos falar agora também, já mudando, saindo de Copa do Brasil e falando de Brasil. O Sport venceu o Corinthians por 1-0 na estreia aí de Thiago Neves pelo Sport. Thiago Neves, que fez a estreia pelo Sport, era a estrela da noite, né? Porém, foi Iago Maidana que garantiu a vitória aí do Leão pelo placar de 1-0 sobre o Corinthians. De pênalti, o zagueiro marcou aos 36 minutos do primeiro tempo. O único gol da partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. O Timão, que chegou à 5ª derrota em 11 partidas no campeonato, lutou bastante, mas não jogou bem e criou poucas chances de perigo. Os jogadores alvinegros reclamaram bastante com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. A matéria completa está aí no Globoesporte.com. Você pode conferir, portanto, lá no Globoesporte.com. Corinthians perdeu, né? 12ª rodada já do Brasileirão. Vai aí avançando, né? Com todas as dificuldades aí com relação a essa questão pandêmica, né? Com alguns clubes perdendo jogadores importantes e o campeonato vai avançando. Seguindo agora, falando de
Outro jogo que aconteceu, né? Seguindo aqui com o nosso Bola na Rede, aliás, não jogo, é que o governo de São Paulo vetou aí a volta de torcida aos estádios. Jogos de Santos, Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo continuam sem torcida por tempo indeterminado. E aí não adiantou nada o presidente do Corinthians, né, ter se manifestado com relação à CBF, que admitia público no Rio e não em São Paulo, porque com essa decisão o governo de São Paulo decidiu que não vai permitir público nos estádios da Série A aí do Campeonato Brasileiro, disputados no estado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Centro de Contingência do Novo Coronavírus. O comunicado do governo explica que a possibilidade foi barrada devido ao alto risco de aglomerações e disseminação do vírus dentro e fora de arenas nos dias de jogo. Portanto, jogos no estado de São Paulo, jogos em São Paulo, né, estão aí, não terão aí torcida, né? Essa a decisão aí do governo de São Paulo. O jogo, é isso, né? Nós ficamos até com efeito aqui eu falando do Flamengo, não é isso? Então tá bom, na transição. É isso, né? E agora vamos seguir. O Flamengo já vai se preparando, portanto, para a sequência da competição, já contando com a possibilidade de não ter alguns jogadores na sequência da competição. Falando agora, minha gente, a respeito de um jogão que acontece hoje, hein? Hoje tem Bayern de Munique em campo, enfrentando o Sevilha. E tentam aí se livrar da sina de vice na Supercopa da Europa. O último vencedor da Champions e maior ganhador da Liga Europa tem apenas um título na competição. E abre aí oficialmente a temporada. Jogo em Budapeste. Terá público reduzido, portanto teremos público hoje neste jogão entre aí o Bayern de Munique e o Sevilha. A Supercopa da Europa deste ano em Budapeste, na Hungria, terá o duelo de dois times de escolas e atuais estilos de jogo bem diferentes, né? De um lado o Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões, do ataque avassalador com 159 gols em 52 partidas na temporada passada, né? E do outro lado, o copeiro Sevilha, maior ganhador da Liga Europa. Mas os adversários compartilham
mais semelhanças do que se supõe, né? Os dois finalistas chegam para o jogo desta quinta-feira carregando aí longas sequências de invencibilidade. O Bayern está a 31 partidas sem perder, com 22 vitórias consecutivas dos últimos compromissos. 22 jogos, últimos 22 jogos, 22 vitórias do Bayern. E algumas goleadas elásticas, né? Na abertura da Bundesliga, por exemplo, goleou o Schalke 04 por 8-0. Por outro lado, o Sevilha ainda não estreou oficialmente na temporada 2020-2021, mas está 21 jogos no ano sem ser derrotado. Nos últimos jogos da temporada passada, superou o Manchester United e a Inter de Milão, o que promete, hein? 16 horas no horário do Brasil, 20 horas no horário aqui de Portugal, teremos, portanto, a decisão aí da Supercopa da Europa. Seguindo, destacando agora o futebol internacional, vamos falar do futebol. Vamos começar destacando aí os jogos que vão acontecer hoje, né? Jogos que vão acontecer hoje para você que acompanha o futebol português. Hoje tem Liga Revelação Sub-23, na jornada 3. Teremos o Benfica enfrentando o Sporting. Benfica e Sporting, portanto, no Sub-23, né? Na Liga Revelação. O jogo acontece às 7 da noite no Benfica Campos, campo número 1. Os demais jogos de hoje, teremos aí a Liga Pro, aliás, o outro jogo de hoje, né? Teremos a Liga Pro, jornada 3, Acadêmico de Viseu, enfrentando aí o Estoril Praia. O jogo acontece no Estádio Municipal do Fontelo. Jogos de hoje aí. E seguindo no futebol português, né? Falando agora do Sporting, que resolveu aí a questão com Matheus Oliveira. Matheus Oliveira vai jogar no Coritiba. O clube brasileiro ficará com opção de compra do médio de 26 anos. Matheus Oliveira vai ser emprestado aí ao Coxa, né? Aí do escalão principal do futebol brasileiro, ficando o clube canarinho com a opção de compra para aquisição em definitiva do jogador na final da época. O Sporting estará, sim, muito perto de resolver mais uma questão aí pendente com respeito aos jogadores que não estão aí sendo utilizados. Segundo o jornal Record, o acordo está praticamente finalizado e deverá ficar oficializado depois dos testes médicos aí que o jogador vai realizar no Brasil. Sporting que tem aí um compromisso hoje pela Liga Europa, né? O Sporting joga o futuro na Europa com um plantel desfalcado pela Covid-19. O problema é que os clubes no mundo inteiro estão enfrentando, né? Os Leões recebem o Aberdeen às 20 horas no horário aqui de Lisboa, né? 16 horas no horário do Brasil. Rubem Amorim e 9 jogadores falham aí o primeiro jogo oficial do Sporting frente a um adversário já com ritmo competitivo. O Sporting disputa nesta quinta-feira a terceira pré-eliminatória da Liga Europa frente ao Aberdeen, uma espécie de final logo a abrir a época em circunstâncias muito difíceis. A equipa portuguesa tem o treinador e 9 jogadores infectados aí com o novo coronavírus. São vários os jogadores com que o Sporting não poderá contar aí no jogo de hoje. O guarda-redes Luiz Maximiliano e Renan Ribeiro, né, os dois goleiros. Aliás, o brasileiro Renan Ribeiro, né? Os defesas Gonçalo Inácio, Christian Borja, Eduardo Quaresma e os médios Pedro Gonçalves, Rodrigo Fernandes e João Palhinha. O avançado Nuno Santos. Alguns dos desfalques aí, portanto, do Sporting
para esse jogo importantíssimo, né, que vale sequência aí na Europa Liga, né? A Liga Europa League. Não é isso? Então tá bom. E também pela Liga Europa, quem vai estar em campo é o Rio Ave, mais uma vez, né? E agora enfrentando o Besiktas da Turquia. Vale aí a sequência na competição. Essas, portanto, as informações relacionadas aí ao Sporting. E ainda no futebol português, né? Vamos falar agora do Porto. Estou intrinsecamente ligado ao Futebol Clube do Porto. E o meu novo clube usa as mesmas cores. Quem deu essa declaração? Gonçalo Paciência, que agora é jogador do Schalke 04. Gonçalo Paciência foi oficialmente apresentado no Schalke e em videoconferência aí com o jornal A Bola e outros órgãos de comunicação social portugueses. O avançado falou da carreira, mas mais do que do futuro, falou também do passado. E explicou o que levou a deixar o Eintracht Frankfurt para abraçar aí um novo desafio da carreira agora no Schalke 04. E aproveitou aí para falar do carinho que tem pelo Porto, né? E agora, falando vamos falar aqui do Benfica e destacar aí a negociação que segue, né? Envolvendo aí o Mônaco e o Benfica. Estamos falando aí em relação ao jogador, ao Florentino. A transferência de Florentino Luiz para o Mônaco está em fase de conclusão. E existe a expectativa de um médio de 21 anos do Benfica viajar ainda nesta quinta-feira para a França, assim que o acordo estiver finalizado. O Internacional Sub-21 é aguardado no Principado para fazer exames médicos e assinar aí contrato, portanto. No dia de ontem foi passado com os clubes a trocarem aí documentação necessária, portanto a transferência está praticamente aí concretizada. Essas as informações aí, portanto, envolvendo Porto e Florentino Luiz. Agora já quase ao final do nosso Bola na Rede, destacando algo e a gente fica muito triste, né? A gente que acompanha o futebol, com respeito ao Desportivo das Aves, né? Desistência do Aves no Campeonato de Portugal. Deixou aí 23 jogadores sem clube. 23 jogadores sem clubes. A desistência do Deportivo Aves. E aí tem alguns brasileiros, né? Isso que a gente lamenta. Todo o sonho, né, desses jogadores que vêm para o futebol português, né, no sonho de atuar numa equipe, numa equipa, num clube aqui do futebol português, e acaba esse sonho se complicando um pouco, né? O Deportivo das Aves, para você que não tem ainda conhecimento, a equipe disputou a divisão de elite aqui do futebol português, né? A Primeira Liga, acabou caindo para a Liga Pro, que é a segunda divisão, mas por motivos financeiros foi rebaixado para o Campeonato de Portugal, uma espécie de quarta divisão aqui do futebol português. E agora a equipe, o clube divulgando que não vai disputar o Campeonato de Portugal. E aí esses 23 jogadores que já contavam aí pelo menos com a disputa do Campeonato de Portugal, né? Aí pela equipa, pelo clube, não vão disputar e estão desempregados. A desistência do Deportivo das Aves do Campeonato de Portugal representou nesta quarta-feira um balde de água gelada para a estrutura dos nortenhos e deixou 23 futebolistas desalentados e sem clube. Jogava no Perafita e trabalhava no supermercado. Entrei nesse projeto e veio tudo por água abaixo. Esta manhã soubemos qual a finalidade do Aves e foi mal ver jogadores a chorar
e outros a baixar a cabeça. Basicamente foi um sonho dado e um sonho retirado, partilhou a agência Lusa, o defesa e capitão Tuta. Os avenses vão abdicar da participação aí, portanto, vão abdicar aí da participação, né, no Campeonato de Portugal, e isso gerou realmente muita tristeza, inclusive alguns jogadores brasileiros, né, que estão aí na equipe. E um deles, Mário Fraga, o guarda-redes, né, goleiro, que veio aqui para Portugal, já estava aí jogando, teve essa oportunidade de repente ver assim meio sem saber o que fazer, né? Prometeram um contrato profissional a meia dúzia de jogadores e todas as condições necessárias para ambicionar o campeonato tranquilo. Eram ordenados bastante generosos, mais prêmios de jogo, mas mas que não surgiram, lamentou o central de 23 anos, com formação repartida entre Leixões, Senhora da Hora, Perafita e Lavrense, dos jogadores aí dessa equipa, portanto. O Avissad foi autorizado a usar as instalações do Perafita para arrancar a 11 de setembro os trabalhos de pré-época com 2 dezenas de jogadores. Orientação de Paulo Gentil, ex-treinador do clube matuzinense, né? Numa altura em que Tuta jamais pensava neste fim. O capitão aí, o zagueiro da equipe, né? Para se ter uma ideia, outro jogador, outro brasileiro, Diogo, né? Estava trabalhando no supermercado, salário de 600 euros, né? E aí foi aí convidado a atuar pelo Deportivo Aves, né? Salário também de 600 euros, né? Ao contrário do que muita gente imagina, muitos jogadores ganham aí a faixa de salário mínimo, né? Isso, infelizmente, acontece no futebol, não só aqui em Portugal, como no Brasil e pelo mundo. E agora, a única solução aí é voltar para o supermercado, né? Onde tinha o salário aí de 600 euros, esperar que as coisas prossigam, mas que não desistam aí seus sonhos, esses jogadores aí do Deportivo das Aves. Que Deus possa iluminar aí a todos, né? E que de repente o Deportivo aí consiga avançar, se preparar aí para seguir adiante, né? Tomara que a diretoria aí do Deportivo das Aves encontre um caminho, ok? Olha, vamos finalizando por aqui, agradecendo, portanto, a você. Muito obrigado pelo carinho, você que nos acompanha no Brasil e também aqui em Portugal. Rogério Almeida, grande Rogério, está lá em Bitirama, no estado do Espírito Santo, acompanhando aí a nossa live. Muito obrigado pelo carinho, vou ficando por aqui e amanhã a gente volta novamente trazendo aí as notícias do futebol aqui em Portugal, pelo Brasil, pelo mundo. Abraço, fique com Deus, tchau. Você acabou de assistir Bola na Rede. Apresentação Valdir Vieira.